panorama. Essa que vem aí à direita. Depois dessa curva, mais uma reta, uma subida e um mergulho para a curva de entrada da reta dos boxes. Aí a subida, e aí exatamente neste ponto o mergulho, para tomar da direita da longa curva de acesso à reta dos boxes. Aí você pode acompanhar os 26 carros do grid de largada por esses 4.252 metros de uma volta no circuito de Zandvoort, na Holanda. E aí vem eles, para o seu posicionamento definitivo no grid de largada. Nelson Piquet na pole position. Tentando uma boa largada, tentando assumir a ponta desde o início. E o També se dizia muito satisfeito por largar na segunda posição na primeira fila, porque ele acha que larga muito bem e que tem condições de tomar a ponta. Apesar de Piquet estar por dentro, ter a preferência da curva, a curva Tarzan, a primeira no final da reta dos boxes, que é exatamente à direita. Aí os carros chegando no grid. Aquele carro que veio por ali, Manfred Wilkenrock, ficou um pouquinho para trás na volta de aquecimento de pneus. Já buscou o seu posicionamento definitivo na quarta fila. Você vê na primeira Nelson Piquet, ao lado um pouquinho mais atrás, o carro número 27 da Ferrari de Patrick També. Agora sim, tudo ok. Trocam mais forte os motores. Vai aparecer a luz vermelha. Agora, vai pintar a verde. Vai largar Nelson Piquet. Forçou Piquet, também largou mal. Todo mundo em bola. Saiu na boa Nelson Piquet. Ficou Patrick També. Deu sorte Piquet na largada. També ficou e segurou o próximo que estava atrás dele. Ele teve que sair pelo outro lado e ficou atrás de Schieber. Exatamente, não que o Piquet tenha largado tão bem, ele também patinou bastante, mas com isso ele segurou o Prost e deu sorte porque também teve um problema. Em primeiro Piquet, em segundo Schieber, em terceiro Prost, em quarto Patrese, em quinto Andrea de Cesaris. Arnoux, olha o També passando aí agora. Lá para a 20ª posição, Patrick També. Ele levava fé numa boa largada e se deu mal. Aí abrindo Nelson Piquet. Aí a primeira volta, Piquet à frente, no segundo S. Seguido de perto por Schieber, também por Prost, mais atrás Patrese. Depois de Cesaris, são 5 primeiros colocados. Aí entrando na curva panorama, Nelson Piquet. Depois Schieber, depois Prost. Uma largada incrível do Schieber. Ele estava em 11º. Se aproveitou muito bem da falha do També, achou o espaço e foi embora. Aí a primeira volta sendo completada por Nelson Piquet. Em primeiro o brasileiro Nelson Piquet. Depois Schieber, depois Prost, depois Patrese, depois de Cesaris. O sexto é De Angelis, o sétimo é Arnoux. Os 7 primeiros colocados. O oitavo é Nigel Mansell. E o nono é Stephen Johansson da Honda. Aí vai Nelson Piquet. Serão 62 voltas. Nelson Piquet está na segunda volta e vai abrindo em relação a Schieber e Prost. Aí contornando a curva de alta velocidade. Ele saiu da Clay Black. Aí outra vez no S. Aí da Schieber, depois Prost. Aí para panorama Nelson Piquet. Aí tomando a direita. Prost já começa a apertar em cima de Schieber. Já quer a segunda posição do Grande Prêmio da Holanda. Subindo Nelson Piquet aí no mergulho para a curva da entrada da reta dos boxes. Na longa curva de acesso à reta dos boxes. Vem Nelson Piquet para completar a segunda volta. Inalteradas as 5 primeiras posições com Piquet, com Schieber, com Prost, com Patrese e com De Cesaris. Curva Tarzan. Aí Piquet já no primeiro S. A primeira perna e a segunda. Agora ele vai para Hugenholz. O
Uma curva em subida. Repare como o Prost está em cima do Schieber, ficou um pouco na saída da curva. Agora eles se encaminham para a parte de alta velocidade do circuito. Aí entram muito forte na Schley Black. Patrese, De Cesaris, um certo espaço, e depois aparece o sexto colocado, que é Hélio De Angelis. Largava na terceira posição, também foi prejudicado pela largada falha de També. Piquet o primeiro, Schieber o segundo, Prost o terceiro, Patrese o quarto, De Cesaris o quinto, De Angelis o sexto, Arnoux o sétimo, Warwick o oitavo, Johansson o nono, Mansell o décimo, Mauro Baldi o décimo primeiro, o primeiro carro não turbo é o 12º colocado, Mark Surer. Terceira volta completada por Nelson Piquet. Aí passa ele. Passando também Schieber, também Prost, também Patrese e também De Cesaris. Já na sexta posição, René Arnoux. Aí está o terceiro colocado no Campeonato Mundial, contornando a curva Tarzan. René Arnoux, Ferrari número 28, o sexto colocado. O sétimo é Derek Warwick. Ficou De Angelis. Aí vai René Arnoux. Aí brigando com o carro. Jean-Pierre Jarier. Companheiro de equipe de Raul Boesel. É Jarier. A televisão acreditou o Raul Boesel, mas o capacete do Raul Boesel é azul, vermelho e branco. O capacete verde escuro e branco é de Jean-Pierre Jarier, companheiro de equipe de Raul Boesel. Além do desenho do capacete ser igual, a numeração do carro da Ligier, que é 25 e 26, o 25 se parece muito com o 26. Mas realmente era Jean-Pierre Jarier. Pelo capacete é Jean-Pierre Jarier. Olha o Prost em cima do Schieber. E o Schieber deu passagem na entrada da Tarzan. Alain Prost assume a segunda posição. Repare que a vantagem de Nelson Piquet é boa e que o Patrese chegou nos dois. O Schieber segurava um pouco o Prost. Agora talvez o Prost tenha condições de abrir em relação ao Schieber, como já vem fazendo, e tentar uma maior aproximação em relação a Nelson Piquet. Foi para a grama Schieber, o Patrese teve que frear e foi também. O Schieber errou na saída da Hülkenholz. Uma curva em subida, foi na grama o Schieber. Patrese freou forte também, foi junto com ele. Os dois ficaram para trás. Já está fumaçando muito o motor turbo Alfa Romeo de Andrea De Cesaris. Aí Alain Prost. E vai firme Nelson Piquet. Prost, Schieber, Patrese em cima do Schieber. Repare, como o Arnoux já chegou no De Cesaris. Já ficou feia a coisa para De Cesaris. Este é o quarto, depois o quinto. O sexto já vai ser René Arnoux, que já consegue ultrapassar a De Cesaris, que vai ter que parar nos boxes. Talvez já seja o final da corrida para Andrea De Cesaris. O Schieber veio lá por dentro. Trouxe para a linha de fora, fez a tomada, evitou a tentativa de Ricardo Patrese na luta pela terceira posição. Essa é a reta do boxe, que é a reta mais comprida aqui do circuito. Aí realmente o Andrea já entrando no boxe. E você viu que o Patrese tentou sair do vácuo do Schieber para passar, mas a reta não tem o comprimento suficiente. E exige uma freada muito forte para a tomada da curva Tarzan à direita. Que além de tudo, na saída da Tarzan existe um S, que dificulta ainda mais o trabalho do piloto. Essa é uma curva de alta. Nelson Piquet é o primeiro colocado. Em segundo, Schieber. Em terceiro, Prost. Em quarto, Patrese. Em quinto, Arnoux. Em sexto, Warwick. Em sétimo, De Angelis. Em oitavo, Johansson. Em nono, Nigel Mansell. Em décimo, Mauro Baldi. São os 10 primeiros colocados. Depois de 5 voltas de um total de 72. Ainda a briga de Schieber e Patrese. O Patrese vai bem para cima do Schieber. O Patrese, aliás, fez o melhor tempo do treino hoje pela manhã com o tanque cheio. O seu carro rende bem.
Aí você vê Nelson Piquet, que ainda tem uma vantagem bastante cômoda em relação a Prost. Você viu aí a labareda que saiu? Aqui no momento que o piloto tira o pé do acelerador. No momento que ele faz a mudança de marcha, que ele faz todo o jogo de embreagem e acelerador, sai aquela labareda ali. Slave Black para Nelson Piquet. Vem andando forte o brasileiro da Brabham, número 5. Está na 6ª volta. É o líder do Grande Prêmio da Holanda. Usou tudo que tinha direito no S. Passou por dentro da zebra da primeira perna, foi lá na zebra na saída. Curva panorama para Nelson Piquet. Aí vai Piquet outra vez para mergulhar na curva de entrada da reta dos boxes. Aí, tomando a direita. Lá vem Nelson Piquet para completar a 6ª volta. Aí Andrea de Césares, já nos boxes depois de ter abandonado a corrida. Mais uma vez, um problema com o motor turbo da Alfa Romeo. De Césares corria em 5º quando foi obrigado a abandonar. Piquet já completou a 6ª volta. Também Prost. Olha o Patrese em cima do Schieber de novo. Outra vez ele tenta, mas como já disse o Reginaldo Leme, é muito difícil. A reta é muito curta. Mas de qualquer forma, o rendimento da Brabham do Patrese, como você pode ver também, da Brabham do Piquet, que já está se adiantando bem na frente, é muito bom. Isso em função do trabalho feito nos amortecedores pela Koni, que é a fábrica dos amortecedores, e que tem uma das suas sedes aqui na Holanda. Isso foi feito de um treino para outro, no sábado, e fez com que o Piquet conseguisse a pole position e acertasse o carro tão bem, o dele e o do Patrese, para essa corrida. Era o grande mistério da Brabham, que deu apenas o 5º lugar no primeiro treino a Nelson Piquet, e lhe dava o 9º lugar no treino não cronometrado pela manhã. Os amortecedores foram à fábrica e voltaram em cima da pinta. Foi uma coisa até tão estranha que o próprio Gordon Moore não sabia explicar como que a mudança de um amortecedor poderia ter feito tanta diferença depois que eles já tinham tentado tanta coisa. Mas foi realmente um trabalho da Koni e o Piquet agradeceu pessoalmente ao representante da Koni. Uma linda corrida vem fazendo o René Arnoux. Ele largou na 10ª posição e já vem na balada dos ponteiros. Já vem aí na 5ª posição. Os 5 primeiros colocados estão exatamente na distância da reta. Agora foi embora Patrese. Tentou dar o troco Schieber. Patrese vai fechar a porta. Tomou a frente de Ed Schieber e ficou em 3º. Na entrada da Tarzan, Ricardo Patrese consegue finalmente ultrapassar Ed Schieber. Uma Brabham na primeira posição. Um Renault em segundo. Uma Brabham em terceiro. Um Renault em quarto. Uma Ferrari em quinto. Saindo da Hugenholtz, Ricardo Patrese já em 3º lugar. Seguido de perto por Schieber. Aí o momento da ultrapassagem. Ele conseguiu sair mais forte da curva da entrada da reta. Passou. O Schieber ainda tentou dar o troco. Mas ele fez bem a tomada. Fechou a porta e foi embora. Para quem acompanha bem a Fórmula 1, deve estar bem lembrado do que aconteceu em 1980, nesse local em que o Patrese ultrapassou o Schieber, que foi o Reutemann com o Lafitte. O Reutemann tentou ultrapassar o Lafitte fechou um pouco, fez a mesma coisa que o Schieber tentou, entrou um pouco mais e o Reutemann fechou, os dois tocaram e saíram fora da corrida. Foi aqui, nesse incidente, que o Piquet começou a ganhar o título mundial em 81. Tambeck largou tão mal, está em 17º lugar. E pela forma com que ele não se recuperou, ele deve ter queimado a embreagem na largada e vem aí brigando com o carro. Deve estar só no tempo. E tem também o problema de que a pista, apesar de ser veloz, não tem tantos pontos de ultrapassagem. Mesmo os carros que estão à sua frente sendo mais lentos, fica difícil a ultrapassagem. 9 voltas completadas por Nelson Piquet. Aí você vai vendo o René Arnoux, que é o 5º colocado. Ele já tenta uma maior aproximação em relação a Ed Schieber. Essa briga vale a 14ª posição. Vale a 10ª posição. Com o Watson já ultrapassando a Stephen Johansson. Aí Wilke Rock, Alboreto e Nick Lauda. Lembrando que o Watson, o único piloto da equipe McLaren que tem o motor turbo, o novo motor turbo Porsche, é o Nick Lauda. O do Watson não está. O Lauda aí está com motor Porsche turbo,
mas ainda atrás de Alboreto, que tem um motor convencional. É evidente, é uma estreia de motor e ainda tem muito a ser desenvolvido. Mas repare como o Lauda já vai para cima de Alboreto. Alboreto é o 12º colocado. Nick Lauda o 13º. O 11º à frente é Manfred Wilkenroth. Nelson Piquet abre 2 segundos, ponto 9 em relação à próxima, na primeira posição. Já completou 10 voltas Nelson Piquet. Olha o Lauda em cima do Alboreto. Tem alguma coisa solta ali à direita do carro de Nick Lauda. A impressão que dá que é algum adesivo que está soltando. Aí Lauda consegue, na força, na potência do motor Porsche, ultrapassar Alboreto. Alboreto não desiste, mas ficou mal posicionado em relação à curva e não pôde voltar. Repare, como na curva de baixo o Alboreto cola. Isso quer dizer que tem potência, é evidente que tem potência o motor Porsche Turbo que equipa a McLaren. Mas ainda não há um acerto em relação ao chassi do carro, ao desenvolvimento do próprio carro. Aí, na parte de alta, ele se escapolha um pouco do Alboreto. Na curva de baixo, o Alboreto mergulha em cima dele. Esse é o mais novo motor turbo da Fórmula 1. E espera-se muito dele, é claro, porque trata-se de um Porsche. Uma fábrica que, antes de tudo, tem uma grande experiência em corridas longas, em corridas de esporte protótipos. É evidente que Fórmula 1 é outra coisa. Precisa algum tempo de desenvolvimento, mas espera-se muito desse motor. Aliás, as novidades em relação ao turbo, que no ano que vem deve equipar todas as equipes, a última grande equipe ou média equipe que faltava definir o seu motor é a Tyrrell, mas que parece que já está tudo certo para utilizar o motor BMW. Aí outra vez René Arnoux. Quando eu lhes informo que Patrick também já está na 14ª posição, está exatamente atrás de Michele Alboreto. Nelson Piquet o primeiro, Prost segundo, Patrese o terceiro, Schiffer o quarto, Arnoux o quinto, Derek Warwick o sexto. Os 6 primeiros colocados, depois de 11 voltas, eles estão na 12ª volta, num total de 72 voltas. A liderança é de Nelson Piquet. Esporte e Ação, Rede Globo de televisão. Estavam todos no pilório, com exceção da Caldeira. Exceção é com 2 S ou cedilha? Como é que se escreve? Escreve com Bic. Bic, é assim que se escreve. Estão todos eles dando uma completa assessoria. Marina, assessoria com 2 S ou com C? Como é que se escreve? Escreve com Bic. Bic, é assim que se escreve. De volta ao vivo de Zandvoort, na Holanda. Aí você vai vendo o Patrese, Schiffer e Arnoux, que já está muito próximo a Schiffer. Daqui a pouco ele começa a brigar por essa 4ª posição. Arnoux, que é o 3º colocado no Campeonato Mundial de 1983. Ele está 3 pontos atrás de Nelson Piquet e 17 pontos atrás de Alain Prost. E repare como ele vai para cima de Schiffer. O Patrese já consegue folgar um pouco à frente. Aí Arnoux e Schiffer. Patrese. Michele Alboreto. Keck Rosberg. O Alboreto já foi ultrapassado por Patrick também. E logo atrás do Rosberg, o Giacomelli. E o Surer, o Max Surer, que era o primeiro entre os motores não turbo, caiu bastante. Está em 18º. Agora o primeiro entre os não turbo já é Michele Alboreto, 15º colocado. E Raul Boesel é o 20º colocado depois de 13 voltas. Nelson Piquet em primeiro, Raul Boesel na 20ª posição, com seu Ligier de número 26. Aí Rosberg e Giacomelli. Rosberg teve uma série de problemas, ele que durante todo o ano vinha sendo o mais rápido dos carros convencionais,
Isso só não aconteceu no grid do Grande Prêmio da Áustria, quando o Nicklaude em casa foi mais rápido que ele. E agora o Rosberg largou em 23º e está correndo lá atrás em 17º. O Rosberg, a partir do próximo mês, já começa a testar o novo carro Williams com motor Honda, que deve ser utilizado pela primeira vez no Grande Prêmio da África do Sul ainda esse ano. E o Rosberg agora, esta semana, já definiu o seu novo contrato. Ele continua na equipe Williams juntamente com Latifi. Por falar em motor Honda, está o Honda de número 40 à frente da Alfa Romeo de número 23 de Mauro Baldi. Aí Mark Sucher, 18º colocado. Você vai tendo uma ideia, uma imagem de todas as posições, de todas as brigas que vão se desenrolando pelo circuito de Zandvoort na Holanda. Nelson Piquet continua abrindo em relação a Prost. 14 voltas completadas no total de 72. E vai abrindo Nelson Piquet. Consegue finalmente a ultrapassagem Arnoux em cima de Schieber. Arnoux passa a ser o 4º colocado, Ed Schieber é o 5º, mas não desistiu da luta. O Schieber realmente tem um rendimento menor do seu carro. Ele atrapalhou o Prost, depois atrapalhou o Patrese e agora segurou um pouquinho o Arnoux. Vamos ver se o Arnoux consegue abrir depois dessa ultrapassagem. Aí a repetição. A ultrapassagem de Arnoux em cima de Schieber, exatamente na freada da Tarzan. Hélio De Angelis não passou na última volta. Ele que largou na 3ª posição. Não passou na última volta, Hélio De Angelis com a Lotus motor Renault de número 11. Ainda Arnoux e Schieber. De voltas completadas. A liderança do brasileiro Nelson Piquet, que foi o pole position. Olha o Arnoux, como já saiu do Schieber e já parte em cima do Ricardo Patrese. É aquilo que o Reginaldo dizia, que passa a ser importante a participação do Patrese. De buscar um bom posicionamento à frente dos concorrentes diretos de Nelson Piquet, com isso evitando que Prost, ou que Arnoux, ou que também marquem um maior número de pontos. Passa a ser realmente também muito importante a participação de Ricardo Patrese. Patrese é o 3º colocado. Aí vai ele para a parte mais veloz do circuito. Vai mergulhando para a curva Scheiblach. Aí uma reta que sai no West. Aí a freada forte, mesmo como eles vão lá dentro da zebra. Vai para a parte final do circuito Patrese. Uma nova reta depois da curva Panorama. Essa que vem aí à direita. Aí Patrese contornando a Panorama. Vai para a reta, vai subir. Aí nesse ponto. E aí Patrese mergulha para a entrada da curva de entrada dos boxes. Piquet e Prost já passaram. Você viu a imagem de Prost passando e agora vai tendo novamente a imagem de Patrese e de Arnoux. De Schieber e logo atrás de Derek Warwick na 6ª posição, fazendo uma bela corrida com o Toleman. E sempre que o Toleman vai bem, que o Toleman anda forte, se posiciona bem no grid, e dá uma esperança de uma bela temporada para 1984, dá um certo ânimo, porque existe aí a possibilidade da assinatura de um contrato do Ayrton Senna com a Toleman. E é por isso, inclusive, que o Derek Warwick está para sair da equipe. O Warwick pode ir até para a Renault. Agora, além do Warwick, também está bem o Nigel Mansell em 7º. E veja agora, John Watson com o motor Cosworth aparecendo em 8º lugar. É o primeiro carro não turbo. John Watson na 8ª posição. Aí também, já forçando em cima de Manfred Wilkenrock. Já brigando pela 10ª posição, Patrick também. Ele que largou tão mal, caiu para 20º na largada. Vem recuperando o terreno. Já aperta e aperta muito em cima do Wilkenrock. O alemão já fica procurando no retrovisor. E vai com tudo o Patrick também. Aí a vantagem de Piquet para Prost, 6 segundos, ponto 68. Continua abrindo Nelson Piquet. Depois o Prost tem quase 8 segundos de vantagem para Patrese, que é o 3º.
ficou meio de lado, Wilker Rock. Mas ainda não conseguiu uma ultrapassagem, Patrick também. Aí ele vai ter uma reta. Quando vai usar toda a força do motor da sua Ferrari. Ele vai tentar entrar próximo na reta. Para tentar a ultrapassagem exatamente na Tarzan. Por aí ao final dessa reta, mas ficou meio longe. Deu fácil o Nick Lauda. Mas aí é muito mais braço do que motor. É claro, Johansson é um piloto que está praticamente na sua primeira temporada de Fórmula 1, embora ele já tenha guiado outros carros de Fórmula 1. E o Nick Lauda, aquela experiência toda. 18 voltas. Nelson Piquet ainda na liderança em segundo. Alain Prost em terceiro, Patrese. Em quarto, Arnoux. Em quinto, Shiver. Em sexto, Derek Warwick. Esporte Ação, Rede Globo de televisão. Fórmula 1 83, oferecimento Virejac, Bic Cristal, Colinas e Yamaha. Aí você pode ver a imagem do carro de Nick Lauda. É uma coisa voando, ele tem a impressão de ser uma espuma. Deve ser espuma para acertar bem a posição dele no banco. Devem ter colocado isso de última hora com fitas colantes e se soltou. Olha o Arnoux em cima do Patrese. O Arnoux agora há pouco ultrapassou o Shiver. E já vai para cima de Ricardo Patrese. Vem que vem, René Arnoux. Já vai começar a ficar difícil para Ricardo Patrese sustentar essa terceira posição. Piquet e Prost já passaram. Só agora vai passar Patrese, trazendo muito próximo assim René Arnoux. Aí passando Patrese, passando Arnoux. Lá vão os dois para Tarzan. Os 6 primeiros colocados já completaram 19 voltas. A vantagem de Nelson Piquet em relação a Prost vai se mantendo ali por volta dos 6 segundos. Ela vai a 6 e 1, baixa para 5 e 9, mas vai sustentando em torno dos 6 segundos. Raul Boesel passa para a 19ª posição. Ele conseguiu ultrapassar a Jacques Lafitte. E o Boesel está apenas 4 décimos atrás do Thierry Boutsen, à frente do Lafitte. Aí os primeiros colocados começam a pegar trânsito. Patrese e Arnoux já tem Corrado Fabi da Ozella à sua frente. Piquet e Prost já ultrapassaram a Corrado Fabi, que é o último colocado dos carros que estão na pista. Tem trânsito Patrese, pode se aproveitar René Arnoux. Aí ele vai chegar mais próximo ainda, porque fica difícil a ultrapassagem nesse ponto. Patrese vai ter que ultrapassar na reta dos boxes e vai levar no vácuo René Arnoux. Repare, o Arnoux já tentou tirar, Patrese fechou, Arnoux puxou para o outro lado. A preferência ainda é de Patrese. Volta por dentro o René Arnoux. Vantagem para Ricardo Patrese. É que o Arnoux escolheu o lado errado. Quando ele veio por dentro, se ele insiste, bate no muro do box. Aí ele teve que ir lá para a esquerda e perdeu tempo. Aí quando ele tirou para a esquerda, mas aí não dava mais. Uma manobra bonita, mas sem nenhuma eficiência. Ficou de um lado para o outro e até deu mais tranquilidade para que Patrese contornasse a Tarzan. Ainda Patrese em terceiro, mas está difícil para sustentar. 6.4 a vantagem de Nelson Piquet para a Prost. Forçou Arnoux. Olha, se o Arnoux continuar insistindo assim e o Patrese não deixar, é capaz de dar besteira entre os dois. Patrese e Arnoux, a briga é bonita. 21ª volta para os dois. Me parece muito precipitado o Arnoux, tentando de qualquer maneira. Outra vez ele vai entrar na reta dos boxes, muito próximo a Patrese. Vamos ver agora a tentativa de Arnoux. Mais uma vez tem trânsito Patrese.
Ele buscou para dentro. Fez a tomada, vem Arnoux, botou por dentro. É o René Arnoux. O Patrese praticamente entregou a posição. Arnoux passa a ser o terceiro colocado. Os 3 primeiros colocados no campeonato estão nas 3 primeiras posições do Grande Prêmio da Holanda. Piquet, segundo no campeonato, primeiro na prova. Prost, primeiro no campeonato, segundo na prova. E o Arnoux é que está na dele, terceiro na prova e terceiro no campeonato. A atitude de Patrese, praticamente deixando que o René Arnoux passasse, só pode ser entendida da seguinte forma. Patrese é hoje um piloto que corre sob muita tensão. É um piloto reconhecidamente bom. Ele está numa grande equipe, não conseguiu uma vitória desde que corre com o motor turbo da Brabham. A sua única vitória, você se lembra, ainda foi com o Coso aqui em Mônaco. E aí o Danny Sullivan saindo do carro, tio. E o Patrese, que conseguiu o seu primeiro resultado, seus primeiros pontos no Grande Prêmio da Alemanha, 2 corridas atrás, um terceiro lugar, corre sob tensão, porque está em vias de perder o seu lugar na equipe e teve medo aí de que o René, forçando como estava no miolo, tocasse no seu carro e o tirasse da corrida. Realmente o carro, a Ferrari do René Arnoux, está mais rápida e você viu que depois que passou já abriu bastante. Já abre muito o Arnoux em relação a Patrese. Piquet é o primeiro, Prost o segundo. Patrese o terceiro, Arnoux o quarto. Giver o quinto, Derek Warwick ainda o sexto. Nigel Mansell o sétimo, John Watson o oitavo. Mauro Baldi o nono. Manfred Wilkenrock o décimo. Campbell o 11º, Lauda o 12º, Johansson o 13º, Alboreto o 14º, Keck Rosberg o 15º, Giacomelli em 16º, Sanger em 17º, Thierry Boutsan em 18º, Raul Boesel em 19º. Esporte e Ação, Rede Globo de televisão. Fórmula 1 83, oferecimento Vilejac, Bic Cristal, Colinas e Yamaha. Aí vai Arnoux. Terceiro colocado no Grande Prêmio da Holanda, René Arnoux. Já abrindo uma ótima vantagem em relação a Patrese. Prost ultrapassando a Raul Boesel. Já fica também uma volta atrás, Raul Boesel em relação a Nelson Piquet e Alain Prost. Pega uma carona ali o Boesel. Aí você vê Alain Prost. Lá à frente está Nelson Piquet. Você vai acompanhando as emoções do Grande Prêmio da Holanda. Hélio De Angelis, que nós informávamos que há 4 ou 5 voltas atrás não passara, volta agora a pé para os boxes. Abandonando a prova, portanto, o piloto da Lotus número 11. Aí as emoções da Fórmula 1 Grande Prêmio da Holanda. E logo mais às 3 da tarde, o cachorrinho que emocionou todo o Brasil, Benji. Sessão especial de domingo, logo mais às 3 da tarde na Globo. O Hélio De Angelis é um piloto que foi muito bem na Lotus, principalmente na época em que Colin Chapman vivia. Hoje, Nigel Mansell, depois que passou a andar com o carro turbo, já supera praticamente o Hélio De Angelis, embora o Hélio tenha dado troco nesses treinos aqui, chegou a ser o pole position na sexta-feira. Mas a imprensa inglesa critica um pouco o Hélio De Angelis, principalmente porque o Mansell, que é segundo piloto, é inglês, e parece que ele está descontente com a situação e deve ir embora para Alfa Romeo. Depois de 24 voltas, cai a diferença de Nelson Piquet para Prost. Apertou muito o ritmo Alain Prost. A diferença cai para 4,24. 4 segundos e 24 centésimos. Ela estava por volta dos 6 segundos. Caiu praticamente 1,5 segundos a diferença de Nelson Piquet para Prost. E aí veio o Prost andando rápido, mas ficou atrás do Sucher. Agora ele consegue a ultrapassagem. Da entrada do segundo F no circuito de Zandvoort. Finalmente consegue a ultrapassagem Alain Prost. E volta a sua tentativa de uma maior aproximação em relação a Nelson Piquet. Atrás dele, Sucher e Boutsen. Os dois Arrows, números 29 e 30.
Vamos ver aí a diferença de Nelson Piquet para a Prost. Nesta volta. A passagem de Piquet que você vê aí. E a passagem de Prost voltou a aumentar a diferença. Volta a ficar em torno dos 5 segundos a vantagem de Piquet em relação a Prost, exatamente o tempo que ele perdeu para ultrapassar a Mark Webber. E na briga dos novos motores, o Stefan Johansson volta a ultrapassar o Nick Lauda. Outra vez a Honda vai à frente da Porsche. Patrese realmente com problemas, o Schieber chegou. Na luta que ele travou ali com o Arnoux, perdeu rendimento o carro de Patrese. O Arnoux foi embora e o Schieber, que já não vinha tão bem, acabou se aproximando muito de Ricardo Patrese. E o Patrese, que estava em terceiro, já passa a ter ameaçado a quarta posição. Estamos na volta de número 26 de um total de 72 voltas. Esporte e Ação, Rede Globo de televisão. Jack Jeans. Para viver e acontecer. Aí voltamos ao vivo. Nós informávamos agora há pouco que o Lauda havia sido ultrapassado por Stefan Johansson. E aí está Nick Lauda nos boxes. Ele aproveita, troca os pneus, reabastece. Trabalho muito lento. Mais de 20 segundos. Parou o motor do Lauda. E aí os mecânicos da McLaren conversam com ele. Enquanto Nigel Mansell dá uma volta pela grama. Foi dar um passeio na grama, Nigel Mansell. Mansell que era o 7º colocado. Aí perdendo, portanto, a 7ª posição, Nigel Mansell. Ainda Patrese e Schieber. Patrese em quarto, Schieber em quinto. O sexto é o Warwick. Olha o Mansell aí. Entrou na Tarzan. Entrou muito forte. Exatamente no ponto em que ele ultrapassava o Warwick. Ele partia para a 6ª posição. Deixou para frear lá dentro, no último instante, para conseguir a ultrapassagem em cima de Derek Warwick. Mas aí veio tão forte que ele passou pelo Warwick, pela curva e ficou fora. E outro que abandona Nick Lauda. Acaba, portanto, em 26 voltas, a primeira experiência de um motor turbo forte na Fórmula 1. Nick Lauda está fora da prova, o mesmo acontecendo com Nigel Mansell. Tudo isso é bom para o Moesel. Pode subir mais 2 posições, vai para a 17ª posição. E o Patrese está aí na briga com o Schieber. Melhor volta de René Arnoux. 1:20.138, a média de 191 km por hora. 1 minuto 20 segundos e 31 o tempo do René Arnoux. Agora repare só uma coisa. Esse tempo daria para Arnoux apenas a 23ª posição no grid de largada. Da classificação dos boxes. Para que você tenha uma ideia da diferença do ritmo que o piloto nos treinos, com pouco combustível, com pneus especiais e aquilo que ele faz na prova, a melhor volta do Arnoux seria apenas a 23ª colocação do grid de largada. Vai voltar a pista Lafitte. E aí um carro de serviço na pista. De vez em quando acontece uma coisa absurda. Repare aí, onde os carros têm que buscar a tomada da curva Tarzan. Onde Patrese e Schieber vinham chegando. E o moço estava ali passeando. Você acompanha ainda a briga de Patrese e Schieber.
valendo a quarta posição. 29ª volta para Nelson Piquet, o líder. Em segundo, Prost. Em terceiro, Arnoux. Em quarto, Patrese. Em quinto, Schiever. Em sexto, Warwick. O sétimo já é John Watson, depois que Nigel Mansell rodou na Tarzan. Aí o Lauda, explicando para a TV da Holanda o porquê de ter desistido com a sua McLaren. Lafitte, que acabou de voltar à pista, pneus ainda frios, é ultrapassado facilmente por Patrese e por Schiever. E continua feia ali a coisa para o Patrese. 5.04 a vantagem de Nelson Piquet em relação a Alain Prost. Vai completar a volta de número 30, Nelson Piquet. Já passaram Piquet, Prost e Arnoux. Aí Patrese e Schiever. Vamos nos aproximando da metade da corrida do Grande Prêmio da Holanda. A liderança do brasileiro Nelson Piquet. Esporte e Ação, Rede Globo de televisão. Fórmula 1 83, oferecimento Vilejac, Bic Cristal, Colinas e Yamaha. Reginaldo Leme, vamos chegando quase à metade da corrida. A partir de agora, nas próximas voltas, dependendo da tática de cada equipe, você já informou que o Piquet para na 43ª volta. Daqui para frente, praticamente a cada volta, alguém está nos boxes. E o Piquet está tranquilo, pelo menos por enquanto mantendo essa distância entre 5 e 6 segundos em relação a Alain Prost. É mais ou menos isso que ele quer. E o Prost, você pode perceber várias vezes, já é um piloto bem diferente do que normalmente se conhece dele. Ele agora realmente corre para fazer pontos. Manteve-se ali, está em segundo lugar, uma excelente colocação para ele. Também vai tentar se segurar ali, aproximando-se de Piquet, só se o Piquet cair muito. E as paradas de bola. E também já é o nono colocado. Está atrás de Mauro Baldi. Daqui a pouco o També já chega aí nessa luta pelas 6 primeiras posições, as posições que dão direito a pontos da classificação do Campeonato Mundial de Pilotos. Repetindo que o També largava ao lado de Nelson Piquet, largou muito mal, caiu para 20º e já está em nono. Vai conseguindo sustentar a quarta posição Ricardo Patrese. Mas ele já está a 5 segundos de Arnoux. O Arnoux está a 10 segundos do Prost e o Prost a 5 segundos de Piquet. A diferença, portanto, de Piquet para o Schiever, que você vê aí brigando com o Patrese, é de 30 segundos. E depois da parte alta que se inicia nesse ponto e que termina no segundo S, ali na outra parte mista, é muito difícil uma ultrapassagem. Portanto, os ponteiros, quando pegam trânsito, mesmo tendo muito mais carro, tem que esperar um bom momento para ultrapassar. E aí a oscilação dessa vantagem de Piquet em relação à Prost, repare, caiu para 5.1, era de 5.8. Porque ora o Piquet pega trânsito, ora o Prost pega trânsito. E eles estão pegando muito trânsito pela frente. Porque apenas os 8 primeiros estão na mesma volta. Ficou Patrese. Na saída da curva panorama, tirou o pé Patrese e ficou. O Schiever foi embora. Ele não achou a marcha ali e quando encontrou já era tarde. Repare aí. Como ele ficou, de repente, o Schiever cilindrou à sua frente. E ele veio de novo. Caiu para a 5ª posição, Ricardo Patrese. Outra vez ele ficou procurando a marcha. Deu para sentir, pela sequência da labareda ali no escapamento do carro de Patrese. Na estrada da Tarzan ele procurou a marcha de novo. Aí a repetição, no momento em que Patrese foi ultrapassado. Aí
Aí a parada do Toleman. Também para reabastecimento, troca de pneus, muita demora. E a imagem de Nelson Piquet. Você acompanhou a parada do Warwick. E vai Nelson Piquet. 34ª volta para Nelson Piquet, o líder do Grande Prêmio da Holanda em 1983. Aí Piquet, contornando a Schreivlak. Melhor volta outra vez de René Arnoux. 1:19.86, média horária, 191 km, 668 metros. Agora ele já está bem mais próximo do recorde oficial, que aliás é dele mesmo, René Arnoux, que é 1:19.35, do Grande Prêmio de 1980. Vai completar mais uma volta Nelson Piquet. Aí, enquanto Mauro Baldi vai para os boxes com a Alfa Romeo 23. Vai trocar pneus e vai reabastecer. Nelson Piquet passa neste momento. E passa logo atrás do próximo. Baixando bastante de novo o próximo. Baixou um segundo em relação a Piquet. Repare aí como no visual o próximo já está próximo. Eu já não gostei do rendimento da Brabham na saída, nesse ponto, na volta anterior. Parecia alguma coisa estranha e agora parece se confirmar. Vamos acompanhar atentamente Nelson Piquet, a tentativa de aproximação de Prost. Aí vai ele ainda na primeira posição. Mais uma vez vai ter trânsito à sua frente. Mais uma vez usa tudo que tem direito na pista no oeste. Olha o Prost chegando. Em Nelson Piquet, o líder da prova. Brabham Turbo número 5. O segundo colocado no Campeonato Mundial. Atrás exatamente de Alain Prost, que está em segundo na prova. E chegando perigosamente. São 72 voltas no Grande Prêmio da Holanda. Passando o Piquet. Passando o Prost muito próximo. Cai para 3.2 a vantagem de Piquet para Prost. Caiu 2 segundos a vantagem de Piquet. Piquet tem trânsito. Vem chegando o Prost. Estamos na volta de número 36. Ainda 7 voltas antes da volta programada para a parada de Nelson Piquet. Talvez até por algum problema ele até pare antes. Piquet é o primeiro, Prost é o segundo. Esporte e Ação, Rede Globo de televisão. Fórmula 1 83, oferecimento Vilejac, Bic Cristal, Colinos e Yamaha. Piquet tem dificuldades para se livrar do trânsito. Ele tem que passar Giacomelli. O Prost já conseguiu ultrapassar o Guerreiro. E vai se aproximando mais de Nelson Piquet. Aí o Prost. Tem Piquet para completar a volta de número 37. Passamos da metade da prova. Agora ele consegue ultrapassar o Giacomelli. Vai para 2 segundos a vantagem de Piquet para Prost. Cada vez mais próximo Prost. Entre os dois apenas o Giacomelli. O Piquet teve dificuldades para ultrapassar o Giacomelli. Vamos ver aí a performance do Prost. Giacomelli deixou o Prost embora. Praticamente já não há diferença de Piquet para Prost. Trigésima sétima volta para Piquet e Prost, os dois muito próximos.
como o Prost chega. Piquet passa por Lafitte. O mesmo acontece com o Prost. Já chegou o Prost. Rende muito mais nessa altura. A Renault número 15 de Prost. Ele tirou os 5 segundos que Piquet tinha de vantagem em apenas 3 voltas. Aí estão os dois na reta dos boxes. Já vai buscar o vácuo Prost. Hülkenberg está à frente de Piquet. Não é momento de parada nem para Piquet nem para Prost. Na Tarzan chega definitivamente Prost. Entortou Piquet. Você viu como ele saiu de traseira. Tá difícil segurar a traseira. Problemas de dirigibilidade, Piquet. Aí começa a ficar difícil para ele sustentar essa primeira posição. Você viu na Tarzan como ele saiu de traseira. Como o Prost chegou ainda mais. Numa curva para a direita como essa. Repare, como o Prost chegou e o Hülkenberg saiu. O Piquet não conseguiu nem se aproximar do Hülkenberg. Sai demais de traseira ao carro de Nelson Piquet. Ele ainda briga para ficar à frente de Prost. É que é difícil a ultrapassagem. Mas vai forçando o Prost. Aí a panorama direita. Colado atrás de Nelson Piquet, Alain Prost. Ainda o Hülkenberg à frente dos dois. Eles vão na volta de número 38. Vão completar aí nesse exato momento a volta de número 38. Hülkenberg, Piquet e Prost passando por Corrado Fábio. Aí o Piquet botou por dentro, passou o Hülkenberg, vem junto o Prost. O Hülkenberg entre os dois. Uma manobra inteligente do Piquet. Esperou o momento exato para deixar o Hülkenberg entre os dois. Mas o Hülkenberg cede passagem a Prost. O Piquet respirou um pouquinho. Mas lá vem o francês outra vez. Fica dramática a situação de Nelson Piquet. A grande esperança nessa altura é que o problema seja de pneu. Ele vai parar daqui a algumas voltas para trocar pneus. Schieber já parou. Quarto colocado, Schieber parou nos boxes. Perdeu várias posições Schieber. Para Patrese, para Watson, para També. 12 segundos, ponto 60, bom trabalho da Renault. Volta atrás de També, Ed Schieber. Volta na 7ª posição. E o Piquet ainda vai sustentando. O 8º colocado é exatamente o Hülkenberg. Portanto, apenas os 7 primeiros estão na mesma volta de Nelson Piquet. Aí onde ele teve a maior dificuldade, na Tarzan. Para René Arnoux nos boxes. Arnoux que é o 3º colocado. Vamos ver a posição de retorno de René Arnoux. Um bom trabalho em menos de 11 segundos. Vem com tudo René Arnoux para a pista. Piquet ainda à frente de Prost. Os dois passaram exatamente pelo Schieber. Forçou muito o Prost. Praticamente tocou a roda traseira direita de Piquet. Buscou a preferência da curva. Nelson Piquet tocando tudo que tem direito para ficar à frente de Prost. É sensível que o Prost tem mais carro do que Nelson Piquet. Mas é incrível como o Piquet trabalha à frente do Prost e evita a ultrapassagem. Já 4 voltas o Prost está ali, colado no carro de Piquet, forçando, tentando e não conseguindo. E daqui a pouco um dos dois tem que parar. Agora vai ficar difícil. Pegou o vácuo Prost. Piquet está ali, olhando no retrovisor. Vem o Prost, mas ainda dá Piquet à frente. Exatamente, o Piquet com grande habilidade, mas também se aproveitando do cuidado que ele sabe com que o Prost está guiando. Repare como balança o carro do Nelson Piquet.
Fez a tomada, foi lá fora. O Prost veio por dentro, mudou o traçado, saiu mais fraco da curva. E o Shiver volta para os boxes. Ele acabou de parar e agora volta. E mandaram ele embora em seguida, porque deve estar na hora do Prost entrar. E ele atropelou o mecânico. O Shiver atropelou o mecânico na saída do box. O mecânico não viu e atravessar o box, foi atropelado pelo Shiver. Aí Patrese parado. 40ª volta, exatamente a volta anunciada por Gordon Murray para a parada de Patrese. Vai voltar Patrese. Ainda Piquet à frente de Prost. O Reginaldo anotou bem. O box mandou o Shiver e a luta. Está na hora. Uma vez a repetição. Foi muita falta de sorte, porque o Prost já não tinha mais para onde errar, sendo que o Piquet abriu para ele passar. Repare aí, ele travou a roda. Perdeu o controle, se apoiou no Piquet. Jogou o Piquet para fora e seguiu o Prost. E deixou para frear muito lá dentro. Perdeu o controle do carro. E o Prost deu a sorte, porque ele se apoiou. Mas repare aí, não ficou bom o negócio pro Prost, não. Porque logo a seguir ele foi ultrapassado pelo Stefan Johansson. Mais uma vez a repetição, acompanhe bem com calma. O Piquet fez a tomada da curva. O Prost veio por dentro. Deixou para frear depois. Aí freou muito forte. Perdeu o controle do carro. Diga, ninguém coloca dúvida nenhuma sobre a limpeza de Alain Prost. É um piloto muito limpo, que fez tudo como teria que fazer. Apenas um problema mecânico de travar a roda dianteira, que fez com que ele se apoiasse involuntariamente no Piquet. O Piquet se deu mal e logo depois o Prost teve o mesmo problema. Agora realmente a falta de sorte mais uma vez do Piquet. Aí o carro de Piquet mais uma vez. E o Arnoux vai para a liderança. O Arnoux vai para a liderança. Ele já parou, já voltou. O mesmo acontecendo com o Também. Nós estamos na volta de número... Os dois ponteiros, Nelson Piquet e Alain Prost. René Arnoux, com isso, assume a liderança, com Watson em segundo. Também em terceiro, Patrese em quarto, Warwick em quinto e Michele Alboreto em sexto. Mudou tudo na metade da prova, um pouco depois da metade do Grande Prêmio da Holanda. Esporte e Ação, Rede Globo de televisão. Você conhece o que parece? Já ouvi falar. Mas não é. Mas parece. Mas Denorex tem cheiro de remédio. Mas não é. Tem cor de remédio. Mas não é. Combate a caspa, tira o excesso de óleo. É geladinho. Para quem acha que caspa não tem remédio, Denorex. Aí voltamos ao vivo de Zandvoort, com a liderança de René Arnoux, que é o terceiro colocado do Campeonato Mundial. Ele fica, portanto, numa ótima posição. Ele pode ultrapassar Nelson Piquet na contagem geral e pode se aproximar bastante de Alain Prost. Depois do Grande Prêmio da Holanda ainda teremos 3 provas. Aí o Prost, com qualquer resultado, continua na liderança, sentindo um pouco o pulso esquerdo. Ficou meio assustado o Prost. Ele escapou do primeiro acidente ao se apoiar em Piquet e acabou batendo forte logo depois. Lembrando também que o Prost, independentemente de ganhar ou não o título mundial, ele está pensando muito em deixar a equipe Renault. Uma decisão que ele deve tomar agora, nessa semana, antes do Grande Prêmio da Itália. E se ele deixar a Renault, isso pode influir muito também numa decisão do Nelson Piquet. O Nelson não deu a sua palavra ainda a Brabham, que além da proposta da Ferrari, tem uma que aparentemente o motiva mais ainda, que é a proposta da Renault. A Renault quer o Piquet se o Prost sair. O Prost acaba sendo pivô de várias mudanças que podem acontecer de pilotos e equipes, isso tudo decidindo-se até a próxima corrida, o Grande Prêmio da Itália. Aí vem John Watson, que faz uma incrível prova e está na segunda posição.
À frente de Patrese, que já parou, voltou à pista e está em terceiro. Aí as primeiras posições com Arnoux, Watson, Patrese e também Warwick, Alboreto. Isso depois de 45 voltas. Aí você vai vendo John Watson, que ainda corre com o velho motor Cosworth. Apenas Nick Lauda estreou o motor turbo da Porsche. A liderança é de René Arnoux no Grande Prêmio da Holanda. Esporte e Ação, Rede Globo de televisão. Fórmula 1 83, oferecimento Vilejac, Bic Cristal, Colinos e Yamaha. Aí a passagem de Watson, que caiu para a quarta posição. Porque o Patrese e o também voltaram atrás do Watson depois da parada. Mas já conseguiram a ultrapassagem. Portanto, o Arnoux é o primeiro. Patrese é o segundo. Também é o terceiro. E o Watson o quarto. Aí o Nelson Piquet. Parece tranquilo, sorridente. Mesmo depois de ter sido retirado da prova pelo erro de Alain Prost. Confirmando, portanto, o Arnoux em primeiro, Patrese em segundo, também em terceiro, Watson em quarto, Derek Warwick em quinto e Mauro Baldi na sexta posição. Quem melhorou bastante, quem subiu bastante foi Raul Boesel. Está em 11º lugar com a sua Ligier de número 26. Aí, Arnoux, Patrese, também Watson, Warwick e Baldi. Só agora confirmando as 6 primeiras posições da TV da Holanda. Mas a vantagem do Arnoux para o Patrese é de 45 segundos. É que o Arnoux vinha na briga com Piquet e com Prost. Arnoux, Patrese também, o Warwick também, Baldi, Watson, todos já pararam para reabastecimento e troca de pneu. Esse é o vice-líder Ricardo Patrese. Esporte e Ação, Rede Globo de televisão. Fórmula 1 83, oferecimento Vilejac, Bic Cristal, Colinos e Yamaha. Nelson Piquet continua, portanto, 14 pontos atrás de Prost. E ele terá 3 provas para tentar descontar essa diferença. Grande Prêmio da Itália em Monza, no dia 11. O Grande Prêmio da Europa em Brands Hatch, na Inglaterra, no dia 25. E a última prova, já no mês de outubro, o Grande Prêmio da África do Sul em Kyalami. Olha o Patrese aí. Quem acabou sendo premiado com tudo isso foi o També. Largou muito mal, ficou em 20º, vinha se recuperando e já está aí. 3 segundos e 31 centésimos atrás de Patrese, já tentando brigar pela segunda posição. Aliás, toda a equipe Ferrari recebeu de presente esse resultado. O Arnoux agora em primeiro, Patrick também em terceiro, podendo, se continuar assim, inclusive o Arnoux e o També superarem o Piquet na classificação do Mundial. Passando o Patrese, passando também També. Freou e balançou o carro de També. Aí está aí de novo o Patrese numa posição importante na corrida. Importante para o Piquet, que pelo menos segure um pouco também. São 72 voltas no total. Nós estamos na volta de número 48. Volta de número 48. Para Arnoux, Patrese também. O Arnoux quase colocando uma volta em cima do 5º colocado, que é Derek Warwick. Ele tem 1 minuto e 14 de vantagem e está rodando aí por volta de 1,19. Aí vai também. Lembrando a você que Nelson Piquet largou na pole position. Aí está ele. Liderou durante 41 voltas. E depois foi abalroado pelo Prost. Prost errou, bateu no Piquet, tirou o Piquet da prova e depois, logo a seguir, bateu também o Prost.
Okay, no, we are very happy about that. But what... Aí a entrevista do Nelson Piquet. Vai tentando também uma maior aproximação em relação ao Patrese. Ele mais uma vez tem trânsito à sua frente. É Mark Suher. Suher, que é o 10º colocado. Atrás do Suher está exatamente o Raul Boesel. Também já passou. Cai um pouco a diferença de Arnoux para Patrese e cai de 45 para 42. E também se aproxima do Patrese. Outra vez o detalhe do carro de próximo. Wilker-Rock, Thierry Boutsen, Patrese, também Suher. Mas Wilker-Rock, Boutsen e Suher tem uma volta de atraso. Diferença 1,71. E se lembra a última vez, estava em 3,31. E o piloto que está imediatamente atrás do Suher é Raul Boesel, 11º colocado. Ele está 26 segundos atrás do Max Suher. Primeira posição, portanto, para René Arnoux da Ferrari. Ferrari número 28. Em segundo, Brabham, número 6 de Ricardo Patrese. Em terceiro, Ferrari 27 de Patrick Tambay. Em quarto, McLaren número 7 de John Watson. Em quinto, Toleman número 35 de Derek Warwick. Em sexto, Alfa Romeo número 23 de Mauro Baldi. Em sétimo, Tyrrell número 3 de Michele Alboreto. Em oitavo, a DS número 9 de Wilker-Rock. Em nono, Arrows número 30 de Thierry Boutsen. Em décimo, Arrows 29 de Mark Suher. Em 11º, Ligier número 26 do brasileiro Raul Boesel. 50 voltas completadas na liderança de René Arnoux. Aí o Patrese passando por Thierry Boutsen, se aproximando de Wilker-Rock. E aí o segundo colocado vai colocar uma volta de vantagem. O oitavo. E o Boutsen aproveitou a carona porque o Wilker-Rock tirou o pé para a ultrapassagem do Patrese. O Boutsen veio junto e passou o Wilker-Rock. Tomou-lhe a posição. Passa para o oitavo, o Boutsen fica em nono, o Wilker-Rock. Mas ficou muito. Ficou cheio de problemas ali o Wilker-Rock. E agora é Boutsen que está entre Patrese e Tambay. Na entrada do S consegue a ultrapassagem Patrick Tambay, para não perder contato com Ricardo Patrese. A diferença cai para 40 segundos, perdeu 5 segundos da vantagem que tinha René Arnoux. Quem deve estar sendo devidamente informado pelo box da Ferrari. Já que estamos a 20 voltas do final, ele tem uma excepcional vantagem em relação ao segundo colocado, Ricardo Patrese. Já passou há muito tempo na reta do box da Arnoux. Vai passando o Patrese. E agora também. E o Raul Boesel continua 25 segundos atrás de Suher. Raul é o 11º. Aí o Wilker-Rock. Vindo para os boxes. Parou por ali mesmo. E vai abandonando a prova. A DS número 9. O alemão Manfred Wilker-Rock. Arnoux, Patrese também. Watson, Warwick e Baldi. Os 6 primeiros. Esporte e Ação, Rede Globo de televisão. Ah, minha RDZ,
Que delícia de máquina. O que vai ser? Uma RDZ maionese. Uma RDZ maio o quê? Um hambúrguer maionese, por favor. Que desempenho. Gostosa de dirigir. E tem uma autonomia. Está pronto? Não tem 125 tão avançada e econômica. Ô, meu, acho que estão multando seu hambúrguer. Ô, tio, por que você tá fazendo isso? Yamaha RDZ. Uma delícia. Estamos de volta ao vivo, Zandvoort, Holanda. Ainda a briga de Patrese. Com também, você vai vendo Manfred Wilkenroth, que abandonou agora há pouco o Grande Prêmio da Holanda, parando nos boxes do seu ATS de número 9. Você sabe, terminam hoje os Jogos Pan-Americanos na Venezuela. E hoje ainda na Rede Globo, depois dos melhores momentos do futebol regional pelo Brasil, você vai ver uma retrospectiva dos Jogos Pan-Americanos da Venezuela. Aí vai também. Andando forte, tentando se aproximar de Patrese. Como já disse o Reginaldo Leme, é importante esse posicionamento do Patrese. Aquele não pode evitar que o Arnoux marque os pontos, porque está muito à frente o Arnoux. Ele dependeria de uma falha do próprio Arnoux ou de um problema mecânico de sua Ferrari. Ele tenta, portanto, evitar a aproximação de També e evitar uma dobradinha da Ferrari, que seria ainda pior para Nelson Piquet. Olha o Arnoux como vai na grama. Tem 40 segundos de vantagem, imagina se não tivesse. É por isso que é um piloto que é sempre muito rápido nos treinos, rápido na corrida, mas que não consegue aquele resultado que ele mesmo espera. Já passou por Renault, já passou por Ferrari, e não é aquele piloto com tudo para ser um campeão do mundo. Tanto é que está em vias de cair fora também da Ferrari. Que a Ferrari pensa realmente em trocar seus dois pilotos. O Patrick também, por uma outra razão, que ela gostaria de segurar o Também, mas o Também deve ir para a McLaren. E o René Arnoux, porque realmente não é o piloto que a equipe quer. Fala-se, aliás, da Ferrari, até na formação de uma segunda equipe para o ano que vem, e seria essa segunda equipe que poderia ter o Nelson Piquet. Agora, isso por enquanto apenas comentários, e o certo é que o comendador Ferrari, Enzo Ferrari, deixou claro mais uma vez que o Didier Pironi, assim que quiser voltar, o que a gente continua achando muito difícil, ele teria um carro para guiar. Mesmo que fosse para isso, a Ferrari fosse obrigada a colocar 3 carros na pista. Aí está o Arnoux, que é o líder da prova. Aí o Arnoux vai para cima de Alboreto. Repare a dificuldade que o Arnoux tem para a ultrapassagem em cima do Alboreto. Ainda não conseguiu na entrada do S. E exatamente o líder da prova, René Arnoux, que está tentando a ultrapassagem. Aí você vê o Warwick, depois Alboreto, depois Arnoux. Para a vantagem do Arnoux para o Patrese continua caindo. Vem para 36 segundos. Consegue finalmente na reta dos boxes a ultrapassagem René Arnoux, mas com muita dificuldade. Cai a diferença para 36 segundos. Ela era de 45. Repare que o Arnoux passou, mas não conseguiu abrir. Não tá boa a coisa para o Arnoux, não. Não tá não, o Alboreto fez o que quis ali na frente dele e agora atrás tentando recuperar a posição. Repare aí como o Arnoux passou na reta, que lá falou muito mais alto o motor turbo da sua Ferrari. Mas também os problemas de dirigibilidade para Arnoux. Aí na parte de alta velocidade do circuito ele abriu um pouco. Despejou toda a potência da Ferrari e abriu. Mas no momento do misto, repare aí, na entrada do S, você reparou como o Alboreto outra vez mergulhou em cima do Arnoux. Keck Rosberg para, e eu providenciei a troca de pneus, eu disse que não, para ele chega.
final de corrida no Grande Prêmio da Holanda para Keck Rosberg, o campeão mundial em 1982. Que mostrou serviço até a primeira parte do campeonato, aproveitando as pistas de baixa velocidade. Aproveitando Long Beach, Mônaco, que ele conseguiu uma brilhante vitória. Aproveitando Detroit, aproveitando o Canadá. E depois, nas pistas de alta, não tinha mais nada a fazer Keck Rosberg. Mostrou muito serviço, aliás. Até o Grande Prêmio do Canadá, ele marcou 25 pontos. E nas últimas 4, nada. Aí Arnoux completando mais uma volta. A volta de número 56. Está na volta 57, Arnoux. Aí o Rosberg que não quis nem muita conversa. Ele consegue finalmente a ultrapassagem por Bruno Giacomelli. E repare como o Alboreto vai atrás dele. Ele não consegue abrir de Michele Alboreto. E aí o Tambeck já colou definitivamente no Patrese. Já está na briga pela segunda posição Patrick Tambay. Que eu repito mais uma vez, largou mal, caiu para 20º. Mas depois recebeu de presente a quebra do Schieber, a rodada do Mansell, a batida de Piquet, a batida de Prost. Quer dizer, veio herdando muita coisa o Patrick Tambay para chegar nessa briga aí pela segunda posição. À sua frente estavam Piquet, Prost, Schieber, Mansell, De Angelis, De Cesaris. Foram quebrando, foram batendo e o Tambay veio chegando. Continua caindo a vantagem de Arnoux para Patrese e agora também para Tambay, que está junto. Depois da batida de Piquet e de Prost, a vantagem de Arnoux era de 45 segundos. Aí você vê, depois da volta número 56, a vantagem em 32 segundos. Caiu 13 segundos. Patrese vai de um lado para o outro na reta dos boxes, evitando o vácuo e um melhor posicionamento para a tentativa de ultrapassagem por parte de Patrick Tambay. Colou no Patrese na saída da Tarzan. Aí no S. Vai junto também. Um traçado diferente na entrada da Guggenholm. Aí o mais forte o Patrese. Na diferença do traçado saiu mais forte o Patrese. Aí na frente, o italiano companheiro de equipe de Nelson Piquet. Também deu uma rodada o Bruno Giacomelli. Mas já voltou. Está em 12º. Raul Boesel passa para a 10ª posição. Aí subindo o brasileiro Raul Boesel. Estamos na volta de número 59. Olha o Raul aí. Exatamente atrás do Stefan Johansson. Ele pode até tentar uma ultrapassagem em cima do Honda de número 40. Vai firme Raul Boesel. Fazendo seguramente uma das melhores corridas da Fórmula 1. O Raul é outro dos pilotos que deve decidir logo o seu futuro na Fórmula 1 do ano que vem. As possibilidades são na própria Ligier, com a qual ele está negociando, mas tem aí, pode pintar uma surpresa nos próximos dias, que seria o Raul Boesel na equipe ATS, a equipe alemã que progrediu muito e que tem um motor turbo BMW e que no ano que vem deve correr com 2 carros. E ficariam então o Winkelhock, que é um alemão, e o Raul Boesel. Muito provável que isso aconteça. Você viu aí o replay da rodada de Bruno Giacomelli, o Toleman de número 36. E o Patrese tinha folgado um pouquinho em relação ao Tambay e veio ameaçado de novo. Primeiro Arnoux, segundo Patrese, terceiro Tambay. A diferença já vai baixar para baixo dos 30 segundos. Ela já vem para baixo dos 30 segundos do Arnoux em relação a Patrese e Tambay. Aí vem os dois, Patrese e Tambay. Veio mais próximo agora Tambay.
Mas ainda não deu para pegar o VAR. Ainda não dá para buscar a ultrapassagem na Tarzan. Não era o momento dele retardar a freada para tentar a ultrapassagem. Como não era o momento do Prost retardar a freada para tentar a ultrapassagem, travou o pneu e jogou o Piquet fora. É bonita a briga de Patrese e També. Volta de número 60 para Arnoux, Patrese e Patrick També. Esporte em Ação, Rede Globo de televisão. Fórmula 1 83, oferecimento Vilejac, Bic Cristal, Colinos e Yamaha. Roberto Guerreiro, 14º colocado, está à frente de Ricardo Patrese. Vamos ver o que acontece aí na tentativa de ultrapassagem de Patrese. E pode se aproveitar o També. Mas abriu novamente o Patrese. Ele vai entrar na reta dos boxes com alguma vantagem, com mais tranquilidade em relação às voltas anteriores. Vem por fora. No motor ele passa Guerreiro. Faz a tomada da Tarzan. E o També fica ali, engarrafado atrás de Roberto Guerreiro. Isso novamente dá um certo sossego a Patrese. Mas lá vem o També. Ele sabe da importância desse segundo lugar. Da diferença de 4 para 6 pontos. Ainda na sua tentativa de brigar pelo título. Repare que o També tem 31 pontos. O Piquet tem 37. O segundo lugar de També colocaria o francês ao lado de Nelson Piquet. Quem pode abrir bem é Arnoux. Pode passar de 34 para 43. Ficando 6 pontos à frente do Nelson Piquet. E só 8 pontos atrás do próximo. Com 3 provas para o final. E com muito carro, René Arnoux. A Ferrari realmente é a sensação das últimas provas da Fórmula 1. E lembrando que a prova seguinte é Monza, a terra da Ferrari. Agora é por isso que se vê bem aqui à frente essa movimentação toda da equipe Ferrari e até uma certa preocupação de Mauro Forghieri, que é o chefe e projetista, em relação a René Arnoux, porque a diferença cai bastante. Agora a última placa que eles deram já é de 27 segundos em relação a Patrese. Há uma certa preocupação em relação a Arnoux. Repare que a diferença era de 45 segundos. É evidente que com toda essa vantagem, o piloto começa a calcular um pouco mais os riscos, começa a tentar maneirar um pouco a coisa, mas não para cair 18 segundos a diferença, mas ela ainda é muito grande. É só uma falha mecânica realmente para provocar uma maior aproximação de Patrese, uma oportunidade para o italiano tentar a ultrapassagem, tentar assumir a ponta, que seria ótimo para Nelson Piquet. E tem ainda o fato de que Patrese está sendo pressionado por També e tocando mais. Aliás, uma grande atuação de Patrese. Albon volta a ser o 11º colocado. Ele ainda está atrás de Stefan Johansson. Arnoux, Patrese, També, Watson, Warwick, Baldi, Alboreto, Thierry Boutsen, Mark Surer, Stefan Johansson e Raul Boesel. São os 11 primeiros colocados. Depois, Fabi, Giacomelli e Guerreiro. Porque apenas 14 pilotos continuam na prova. Dos 26 que largaram. (62 voltas completadas, 10 voltas para o final. Aí a vantagem de 26,58 de Arnoux para Patrese. Continua baixando. O carro de Derek Warwick. Toleman, número 35, 5º colocado. Eu repito, pode até vir a ser o carro de Ayrton Senna na Fórmula 1 em 1984. Aí vem ele, completando mais uma volta. Aproveitando então para fazer um rápido balanço nessa situação de mudança
de equipes para cada piloto. O Prost é o grande pivô da história. Ele decide até a próxima corrida na Itália, está aparentemente bem na Renault, pode ser campeão mundial, é o grande favorito, mas é um desse tipo de piloto que sonha com a Ferrari, sonha em um dia guiar a Ferrari, e além disso tem também uma boa proposta da McLaren. Mas sem dúvida nenhuma, ele está muito mais inclinado a ir para a Ferrari. A equipe Renault sabe disso, por isso fez a proposta a Piquet, mas esperando uma decisão do Alain Prost. O Piquet indeciso ainda, deve tomar essa decisão logo também, pode ficar na Brabham, mas também tem a Ferrari e tem a Renault. A Renault parece mais provável do que a Ferrari no momento. Arnoux, difícil ficar na Ferrari. Ele pode vir a ser o primeiro piloto da Ligier Renault, equipe Ligier Renault, no ano que vem, ou simplesmente voltar à própria Renault, se o Prost sair, evidentemente, porque até os dois juntos não dá certo. O que quer dizer também, deixa claro que ele vai sair da Ferrari, porque se o Prost está pretendendo ir para a Ferrari, eu também sem o René Arnoux. O Também pode ficar na Ferrari, mas a McLaren quer contratá-lo de todo jeito, para o lugar de John Watson, um piloto que pensa em parar. Michele Alboreto, um piloto muito pretendido, mas dependendo totalmente da decisão do Prost, vai ter uma equipe de ponta sem dúvida nenhuma, mas o seu destino depende da decisão de outros pilotos, principalmente a de Prost. Uma das equipes que mais luta para tê-lo é a própria Renault. Ed Sheeran não se sabe, pode voltar à Ligier. A Ligier, graças à sua experiência agora com motores Renault, ou vai para a Lotus, porque o De Angelis pode sair da Lotus indo para a Alfa Romeo. Patrese dificilmente fica na Brabham, a não ser que Piquet saia, que aí a Brabham vai ter que mantê-lo e contratar um outro, mas provavelmente deve ir para a Alfa Romeo. E dentro disso tudo também a Ayrton Senna, ainda sem uma decisão, mas que tem a possibilidade de ganhar um carro Brabham, um carro McLaren, um carro Toleman, e inclusive alguma chance na Renault, admitida pelo próprio chefe da equipe, Jean Sage. Aí a explicação do Reginaldo Leme. Aí você acompanhou, portanto, a explicação do Reginaldo Leme em relação a todas as possibilidades de mudança de pilotos para a temporada de 1984. Enquanto isso, você foi acompanhando a luta de Ricardo Patrese para permanecer à frente de Patrick Também. Na última volta, o Também ameaçou muito. Veio próximo, tentou na entrada do S, mas exatamente por tentar saiu mais fraco. O Patrese voltou a abrir. E o Também volta a encostar em cima do Ricardo Patrese. E o Arnoux vai sustentando a vantagem em velocidade do circuito. Repare como aí o Patrese consegue abrir. Na curva, outra vez chega o Também. E ele vai chegar muito forte de novo na entrada do S. Apenas acompanhando o Patrese sem tentar a ultrapassagem. .35 a vantagem de Arnoux para Patrese. Depois Também, depois o Watson, depois o Warwick, depois Baldi. Estão fora da prova Rosberg, Piquet, Prost, Schiever, Lafitte, Mansell, De Angelis, De Cesaris, Wilkenhock. São apenas 14 os que continuam na competição, dos 26 que largaram. E nós estamos na volta de número 67. Completada esta volta, nós vamos para as 5 voltas finais do Grande Prêmio da Holanda. Em primeiro, Arnoux, em segundo, Patrese, em terceiro Também. Esporte e Ação, Rede Globo de televisão. Fórmula 1 83, oferecimento Vilejac, Bic Cristal, Colinos e Yamaha. Ainda Patrese e Também. Aí passou o Raul Wesel.
que ainda permanece na 11ª posição. Finalmente consegue a ultrapassagem também. O Patrese vai ficando. Vai ficando o Patrese. De uma vez só foi embora o També. Deu para se sentir claramente que ele procurou a marcha, não achou, saiu a fumaça e ele foi ficando. Aí a repetição para você. Ele chegou até a tirar para a esquerda. Procurou a marcha, não achou. E mais um que vai ficando fora. Thierry Boutsen, que estava em 8º lugar. Repare uma coisa. Com a possível parada de Patrese e com o abandono de Boutsen, o Raul pode subir mais 2 posições. Indo para 9º lugar. Exatamente o Raul que está à frente do També. E o Patrese ficou definitivamente. Vou lá para trás. Repare a facilidade com que o També foi para cima do Raul. A diferença incrível de um carro para o outro. Mas ainda não conseguiu a ultrapassagem. Agora sim na entrada da Panorama. Aí uma reta, ele vai abrir. E aí você já vê René Arnoux, o líder da prova, que tem agora 24 segundos de vantagem para També, que é o segundo. Vai dando dobradinha da Ferrari, a 4 voltas do final. Vem René Arnoux, líder da prova. Cai para 23 segundos a vantagem em relação a També. São 4 carros que correm equipados com motor Renault. Prost, Chiver, De Angelis e Mansell. Os 4 estão fora. E 3 carros correm com motor BMW. Nelson Piquet, Patrese e Wilker Rock. Piquet bateu, Wilker Rock desistiu e o Patrese vem aí, do jeito que pode, para tentar chegar aos boxes. Ele estava 23 segundos atrás do Arnoux e já levou uma volta do Arnoux. E vai apenas conduzindo o seu carro para os boxes. O Raul está 2 voltas atrás do Patrese. Agora ele já tirou uma. Tem que tirar mais uma volta para conseguir ganhar essa posição. E o Patrese continua lentamente. Vamos nos aproximando do final da prova. 69 voltas completadas pelo líder René Arnoux. Arnoux, quem conquistando a vitória, soma mais 9 pontos. Pula para 43 e passa para 2º lugar do campeonato. Como também está em segundo, marca 6 pontos, segunda posição. Aí você vai vendo John Watson, que passa para 3º. E quando ninguém mais acreditava ser possível, num circuito com média acima dos 190 km por hora, um carro com motor Cosworth pode levar ao pódio o seu piloto. Arnoux também é Watson. Os 3 primeiros. O 4º é Warwick. O 5º é Baldi. E o Patrese ainda sustentando a 6ª posição. Isso porque o Alboreto tinha 2 voltas de atraso. Aí com mais sossego também em segundo. Dobradinha da Ferrari na Holanda. Agora imagine só, uma dobradinha da Ferrari na Holanda. Da Ferrari na Holanda.
O Arnoux passando para segundo no campeonato. O També dividindo a terceira posição. Imagine a loucura que vai ser o Grande Prêmio de Monza no próximo dia 11. Duas voltas finais para Arnoux e para També. Passa completando mais uma volta René Arnoux. A diferença caiu para 19 segundos. Veio realmente poupando tudo que tinha direito o René Arnoux, depois que ele acabou recebendo de graça essa liderança com a batida de Piquet, provocada por Prost, e logo a seguir a batida de Prost. Ele vinha em terceiro. Aí o Conrado Fábio. Vinha em 11º e acabou ficando fora. Raul Boesel na 10ª posição. Ele ainda não conseguiu tirar as duas voltas que tinha de desvantagem em relação a Ricardo Patrese. Alboreto já é o 6º. E o Arnoux bota outra volta em cima do Patrese. Nessa altura não tem mais nem razão de ser o esforço do Patrese em continuar com o seu Brabham na pista. Já perdeu o 6º lugar. Pode definitivamente parar. Aí vem Arnoux para mais uma vitória. Arnoux que venceu no Canadá e venceu na Alemanha. Em buscar a sua terceira vitória. Aí a vitória de René Arnoux do Grande Prêmio da Holanda. René Arnoux, terceira vitória no Campeonato Mundial de Pilotos de 1983. Marca mais 9 pontos. Passa a ser o segundo colocado no Campeonato Mundial, apenas atrás de Alain Prost. Ele conseguiu ultrapassar Nelson Piquet. E aí a passagem de Patrick També, também muito aplaudido pelos mecânicos da Ferrari. Uma dobradinha da Ferrari. Em primeiro Arnoux, em segundo També. Só deu Ferrari no Grande Prêmio da Holanda. Arnoux em primeiro, També em segundo. A terceira colocação será de John Watson, com Derek Warwick em quarto, com Mauro Baldi em quinto, com Michele Alboreto em sexto. Já passou John Watson recebendo a bandeirada em terceiro lugar. E Raul Boesel ficando na 10ª colocação em uma de suas melhores corridas da Fórmula 1 neste ano de 1983. Aí Reginaldo Leme, a vitória de René Arnoux, com També em segundo, Watson em terceiro. E o campeonato tendo agora a liderança de Prost com 51 pontos, depois Arnoux 43, depois Nelson Piquet e Patrick També com 37. Mas eu chamo a atenção, 3 provas para o final. Da mesma forma que o Arnoux chegou bastante aqui no Grande Prêmio da Holanda, muita coisa pode acontecer. Até porque nada vinha acontecendo com o Prost em todo o campeonato. E hoje, se ele errou e tirou o Piquet, também acabou sendo prejudicado por seu próprio erro e finalmente aconteceu alguma coisa com o carro de Prost. Realmente, as coisas podem mudar bastante depois desse resultado, depois dessa dobradinha Ferrari, essa grande vitória da Ferrari.